Tudo bem? Estamos juntos aqui e estamos nos preparando para mais um tempo de comentando a palavra, tá? Só para você entender, essa carta de João, no capítulo 3, ele traz um destaque importantíssimo sobre a figura do Filho, tá? Para que você conheça um pouco mais sobre isso, fique conosco, nós estaremos comentando a palavra. Estamos aqui e vamos dar início a esse tema da primeira carta de João, capítulo 3, tá? Fique conosco, nós somos o Ministério Palavra da Verdade, né? A tua presença aqui é bem importante. Inclusive, eu quero te pedir que você se inscreva no nosso canal, tá? MIPAV, e você possa ali dar o teu ok ali, o teu joinha, o teu gostei, ativar o sininho, tá bom? Para que a gente possa movimentar esse material e outras pessoas, você, sua casa, sua família, poderem estar junto conosco, participando desse tempo, tá bom? E aí eu quero lembrar a você que nós tivemos já 2 programas, esse é o nosso 3º programa e, consequentemente, nós vamos falar hoje da primeira carta de João, capítulo 3, tá? Então eu queria te lembrar disso, que hoje nós vamos estar destacando o capítulo 3, tá? Esse capítulo 3 de João, ele destaca mais uma vez a figura do Filho, tá? Ele dá uma ênfase muito forte à figura do Filho. E isso me salta aqui a importância desse papel que nós temos, dessa identidade que nós temos. E isso fica claro para mim de que João, ele tinha essa identidade, a identidade de filho. Eu não tenho dúvida de uma coisa, que João, ele foi um filho. O próprio texto diz que ele foi o discípulo amado, né? Isso quer dizer, o filho amado, tá? A minha pergunta para você é: você é filho? Você se sente filho? O Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, eu vou ler esse verso para você, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, eu quero destacar isso para você, né? Fazer essa pergunta para você: você é filho? Porque aquele que de fato está no Senhor, esse se tornou filho de Deus. Eu quero destacar 2 pontos aqui desse capítulo 3 de 1 João. O primeiro ponto ele mostra, eu destaquei aqui 2 condições que João coloca a figura do filho. A primeira coisa o filho não anda na prática do pecado. O verso 6 de João capítulo 1 até o verso 10, que é onde eu estou dando um destaque maior agora nesse primeiro ponto, o verso 6 eu vou ler para você aqui. Ele diz assim, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. O filho, a Bíblia destaca claramente, João destaca isso aqui nesse primeiro ponto que nós estamos levantando agora, é que todo aquele que permanece no Senhor não está no pecado. Então o filho, ele foge do pecado, ele abre mão do pecado, ele não quer o pecado para a vida dele, ok? A condição de filho me leva a isso, porque eu vivo na presença do Pai, eu busco o Pai e eu abro mão do pecado. A segunda coisa desse primeiro ponto é que o filho, ele tem uma semente do Pai, ele tem uma semente de Deus, o Pai. O verso 9 desse texto diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus, que se torna um filho, ele tem uma semente da parte de Deus dentro dele. Então, o que ele faz? O que eu e você fazemos quando nós somos filhos? Nós fugimos do pecado. Nós não queremos o pecado. O pecado não pode fazer mais parte das nossas vidas. Vamos para o segundo ponto que eu quero destacar aqui para você, ainda dentro desse texto,
tá? Do capítulo 3, mas dando uma ênfase maior agora entre o verso 11 e o verso 24. João, nesse contexto do verso 11 ao 24, João faz quase um apelo ao segundo mandamento, né? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é o segundo grande mandamento? Que a Bíblia traz um resumo para nós disso, né? Que todos os mandamentos se resumem em dois. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao seu próximo como a si mesmo. Aqui, nesse contexto, do verso 11 ao verso 24, ele faz quase um apelo para que nós possamos, de fato, amar o nosso próximo, né? É óbvio que para amar o próximo, você precisa rever o amor que há no teu coração sobre você mesmo e rever o seu amor com relação ao Pai. Lembra que nós destacamos no primeiro ponto aqui a condição de filho? Quem é filho se sente amado, né? E quem se sente amado ama. Então João aqui nesse segundo ponto, entre o verso 11 e o verso 24, ele traz esse destaque. Dentro desse contexto, eu quero ler com você o verso 14. Olha o que diz aqui no verso 14. Diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. A primeira coisa aqui que para mim é muito forte, mas é uma verdade: quem não ama não conhece a Deus e permanece na morte. Que coisa! Isso quer dizer, amar a Deus nos leva a viver uma vida no Senhor. Então, meus amados, pense nisso, porque esse exercício de amar o próximo nos traz vida. Por quê? Porque nós desenvolvemos o amor de Deus que passa por nós e chega até o nosso irmão. A segunda coisa dentro desse segundo ponto é que João, ele nos lembra no verso 16, eu vou ler aqui com você, ele diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. João, no verso 16, ele nos lembra claramente que a maior marca que nós precisamos ter nas nossas vidas é o amor. O amor, ele nos afasta do pecado e ele torna as nossas vidas uma vida santa, uma vida que busca a santidade. Então, o que João está aqui nos chamando a atenção nesse contexto é que nós devemos amar, exercitar esse amor, desenvolver esse amor. E uma forma de nós fazermos isso é literalmente amar o nosso próximo. Literalmente, isso precisa ser uma prática, precisa ser uma marca das nossas vidas. Não adianta nós não amamos virtualmente. Nós não amamos de forma utópica, nós amamos quando nós tocamos, quando nós olhamos, quando nós dizemos, quando nós nos expressamos. Nesse período que estamos vivendo, estamos sendo impedidos um pouco de abraçar, de beijar, de estar mais próximo, mas ainda assim podemos expressar de outra forma o nosso amor. E a terceira coisa, e para finalizar esse tempo com você, que para mim é um tempo muito bom, muito especial, ele termina dizendo o seguinte: tá lá no finalzinho, no verso 22, 23, 24, ele fala sobre guardar o coração. Olha que coisa interessante, parece não ter conexão, mas tem tudo a ver, porque quando eu guardo o meu coração, eu guardo o amor de Deus que há dentro de mim, tá? Então, guarde o seu coração. E aí ele diz o seguinte: o que pode te condenar? Por quê? Porque se alguma coisa te condena, certamente o seu coração será contaminado, o seu coração ele irá ficar ferido. E a minha pergunta para você é: o que pode te contaminar hoje? Existe alguma coisa que pode te contaminar hoje? Bem, a resposta está na própria palavra. Eu destaquei um texto que a gente conhece, ou se não conhece, vamos conhecer agora, ou vamos lembrar, que está em Romanos capítulo 8, o verso 37 e o verso 38. Eu separei esse texto aqui, mas antes, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu permaneço no Senhor, não tenha dúvida de uma coisa, de que nada tem o poder de te condenar. Nada tem o poder de nos condenar, porque quando pecamos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado.
Quando erramos, nós vamos para o Pai. E o Pai, que é um Pai, e nós, filhos, nos perdoa e nos leva de volta para a presença dele. Esse texto diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha que coisa. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Quero te lembrar uma coisa: quando nós estamos no Pai, na condição de filhos, buscando o Pai, na presença do Pai, sem abandonar o Pai, o nosso coração não será condenado de forma alguma. E o amor de Deus vai fluir através de nós. O texto diz que nada poderá nos afastar do amor de Deus. Amém? Eu quero terminar aqui com uma frase para você. A frase diz o seguinte: Ele permanece em você e em mim. Eu e você precisamos permanecer nele. Amém? Deus te abençoe, tá bom? E que você possa deixar nutrir no seu coração essa mensagem para que produza frutos em você através da sua vida. Em nome de Jesus.